Então, pessoal, hoje nessa aula eu irei falar um pouco sobre hardware. Sei que muitas pessoas podem não conhecer, porque geralmente esse tipo de conteúdo é mais voltado para o pessoal da área de elétrica, programação, eletrônica, mas tenho certeza que mesmo você não sendo dessa área, mas sendo de qualquer outra área, seja você seja um padeiro, trabalha no mercado, você que gosta de fazer alguma coisa de plantas em casa, qualquer área, pode prestar atenção. Eu falei áreas bem distintas, mas esse é o principal foco dessa placa, é fazer com que pessoas de diferentes áreas consigam desenvolver com ela. Muitas pessoas estão usando ela, principalmente na faculdade, na elétrica, pessoas robistas, pessoas que querem fazer alguma coisa em casa, mas que se sentem meio que restritas, mas prometo que daqui para o final você vai perceber o que isso pode fazer para ajudar você quando você tem alguma ideia. Bom, vamos lá, diretamente ao ponto, sem coisa nenhuma. O que é o Arduino? Como você pode ver, a Arduino, além de ser uma placa, a Arduino é uma placa, também pode ser uma plataforma, para cada um, também pode ser uma comunidade. Mas vamos adentrar aqui nas principais características do Arduino. Na primeira característica temos que a Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em uma placa de hardware de código aberto. Vamos traduzir isso aqui para qualquer pessoa possa entender o que isso aqui quer dizer. Placa de prototipagem. Geralmente quando a pessoa vai desenvolver alguma coisa, algum circuito, alguma coisa eletrônica, ela poderia optar por duas coisas. Desenvolver diretamente isso, pegar a placa lá e ir soldando todos os componentes, ou ele pode simplesmente fazer um circuito ali meio que inicial, sem ser o circuito final, para testar as funcionalidades. Se por acaso der certo, aí você passa para um circuito final, um circuito de teste, vamos dizer assim. Então, essa placa pode ser utilizada para isso. Você desenvolver circuitos de forma mais simples, sem precisar fazer toda aquela parte mais pesada, toda aquela soldagem, aquela coisa toda. E é um hardware, né? No caso, ela é a placa, tem a parte de software, né? Que eu vou falar também sobre isso, e de código aberto. O que quer dizer que esse código aberto? Que tipo, os desenvolvedores dessa placa disponibilizam um software para poder fazer a programação dela e tipo assim, eles não restringem a utilização do seu software. Você pode programar, você pode desenvolver, você pode pegar o layout da placa, montar a placa. O negócio é você não pegar o nome da empresa, né? Mas em relação à utilização, eles não cobram a utilização do software deles, não cobram, cobram pela placa, né? Que é, se for a placa deles, eles vão cobrar para você poder utilizar, mas em relação a custos, nenhum outro custo. Ele contém uma série de pins e entradas e saídas, que eu vou falar para que serve cada um desses pins, mas só para dizer que esses pins de entrada e saída são basicamente quero enviar um dado para alguma coisa ou quero receber algum valor. Entradas e saídas de dados, vamos dizer assim, entradas e saídas de tensão. E agora também vou falar um pouco sobre como é que são os sensores, atuadores e outros componentes eletrônicos da placa. E é aí que entra, você que ficou até aqui, é aí que entra todas essas áreas que eu falei. O que, é que tem a ver uma placa que provavelmente você deve estar pensando que é da área de elétrica, eletrônica? O que, é que tem a ver essa placa com pessoas que não são dessa área? É porque tipo, você pode desenvolver coisas para a sua área com essa placa, simplesmente. Você tem a ideia, você pega essa placa e desenvolve de forma simples, extremamente simples. Você pode ganhar uma renda extra desenvolvendo coisas para outras áreas de outras pessoas. Você pode fazer isso. Voltando. Conexões de sensores, atuadores e outros componentes eletrônicos da placa. Mas vamos lá. Vamos supor que eu sou da área de química. E você quer medir alguma coisa de temperatura. Você pode fazer um projeto com essa placa. Eu falei um exemplo, que é sensor de temperatura. Nós vamos ver mais à frente o que essa placa é capaz. Sensores pode captar valores, seja qualquer tipo de sensor, a maioria. Atuadores, basicamente tipo um motor, você pode acionar motores, acionar válvula, acionar lâmpadas, por aí vai, é uma infinidade de coisas que você pode acionar com essa, com essa placa e vários outros componentes eletrônicos que a gente também vai ver um pouco mais à frente.
facilmente programável e permite o desenvolvimento de projetos interativos e criativos. Pessoal, o software está lá na página do desenvolvedor, é grátis, simples, muito fácil de utilizar, documentação extensa na internet para você poder fazer isso. E, cara, é muito simples. Fica até aí que eu vou mostrar para você. A gente vai programar algo bem simples hoje, mas tipo, você vai sair daqui vendo que não é coisa de 7 cabeças e quando você tiver aquela ideia, você já vai poder aplicar. Entendeu? Vamos lá. Existem vários modelos de placas Arduino disponíveis, como Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Então, como eu disse, a desenvolvedora ela disponibiliza o software e ela também vende placas. As placas são caras? Não, cara, não são caras, não são caras. Eu tenho uma placa aqui que eu comprei, ela foi R$ 20. E tipo, a capacidade que essa placa pode fazer, o tanto de ideia que ela pode trazer para a realidade é muito grande, vale muito a pena. A gente vai ver isso. E existem vários tipos de placa, cada uma se adequando à sua utilização, cada uma com sua especificidade. A gente vai ver cada uma, vai ver quais são as especificações de cada uma. Se por acaso você quiser utilizar uma, você pode comprar, mas olhe bem, não é necessário comprar uma placa para iniciar, você não precisa comprar uma placa. Não precisa gastar R$ 20 com uma placa, R$ 17 com uma placa. Você pode muito bem usar simuladores online grátis que basicamente vai funcionar da mesma forma como você estivesse usando a placa. Para nível de aprendizado, no caso, né? Porque se você quiser trazer um projeto para a realidade, nesse caso vai precisar de uma placa. Mas, cara, você encontra a placa de R$ 17 na internet. Isso mesmo, R$ 17. Vamos lá. Então, por que muita gente está utilizando? Por que muita gente está usando essa bendita placa? Porque muita gente está saindo de. Tá indo, né? Tá indo de uma área para outra. Não sai da área dela para outra para ficar lá, no caso. Tá indo buscar isso em outra área. Por algumas características bem simples. É uma placa muito barata. Em compensação ao que ela pode trazer. Tem placas de 17 e por aí vai. 30, 40, 50, 90, 80, 400 e por aí vai. Mas tem placa de 17. Inclusive a que eu mais uso é a de 17. Por incrível que pareça. A que eu mais uso é a de 17. Eu vou explicar porque eu uso a de 17. Muito acessível. Eu digo muito acessível mesmo. Existe uma vasta quantidade de documentação na internet para você poder utilizar a placa. Como assim documentação? Tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Pesquisa na internet. Eu não estou entendendo isso. Pesquisa na internet. Entendeu, pessoal? Já faz muito tempo que essas placas existem no mercado. A maioria das coisas já existe na internet. Tópico 3. Código aberto. Essa aqui é a melhor parte, né? Para você programar a placa, você não precisa pagar um software. O software não tem aquele negócio de prêmio. Assinatura, fulano e tal vai poder usar melhor. Não, até onde eu sei não tem. Você baixa o software e já era. Tá tudo liberado para você. Código aberto também, porque é bom. Porque outras pessoas podem usar o mesmo software. Como assim? Você não precisa necessariamente usar a placa que o desenvolvedor do software disponibiliza. Você pode usar uma placa que um terceiro fez. Entendeu? Porque até os esquemas elétricos dessa placa, para a pessoa poder fazer a placa em si, é aberto isso aí. Você pode pegar e fazer. Aí o pessoal faz, geralmente algumas empresas fazem as placas e a gente utiliza o software da desenvolvedora, mas não se restringe somente ao software dela, tem outros softwares que você pode utilizar. O software dela é o mais, como é que eu posso dizer? Ele é rápido, é mais interessante. Eu acho bem mais interessante, simples também. Tem todas as funcionalidades necessárias, a maioria. Mas a gente vai ver outros com o passar dos dias aí. Placa multi-expansível, intercambiável entre placas. Tipo assim, você fez um projeto para uma placa X, para um modelo X. Aí você quer depois mudar a placa. Não precisa reconfigurar todo o seu código, tudo aquilo que você fez. Não, é algo simples. Geralmente você pega o arquivo de uma, leva para outra e faz alterações mínimas. Alterações mínimas. Eu não vou adentrar muito nessas alterações mínimas, mas coisa muito básica ali que você precisa trocar. Coisa básica mesmo. Tipo de placa, essas coisas assim. Vamos lá.
interdisciplinar. Usa a criatividade, como eu disse, essa placa, embora pareça ser de elétrica, eletrônica, não é de eletrônica, não é só de elétrica. Ela é para sua área, para a área do seu colega, do seu amigo, não sei. Ela pode ser colocada em qualquer área. Eu já vi gente utilizando na área de química, na área de física, na área de matemática. Um tempo desse eu estava fazendo um projeto para o cara de uma padaria. Ela pode ser usada para automação da sua casa, automação do seu quarto. Tem muita gente utilizando TCC, por aí vai. Tem muitas. O pessoal que tira foto. Onde é que ela pode ser utilizada o pessoal que tira foto? Um exemplo básico. Controle, equipamentos de controle. Tem os três eixos, X, Y, Z, você pode controlar a direção da câmera para essa placa aí. Pode fazer, claro, você vai precisar de motores e essas coisas, mas isso é muito fácil de você fazer. Diversidade. Como eu tinha falado, existem alguns tipos de placa, né? Eu já comecei a usar a primeira placa, que é essa pequena placa aí. Ela é bem pequena mesmo, ela deve ter uns 7 centímetros por 4 de largura, por aí. E a primeira é a que eu mais uso, que é a ESP32. E essa aqui eu comprei bem em na TF, por R$17. E tem um alto poder de processamento, a gente vai ver também isso aí, mas tipo, a diversidade é o seguinte, ela vai com o seu bolso, então você pode escolher a mais barata, a mais cara. Eu vou logo dizendo que eu escolho a mais barata aí, não faz muita diferença para a mais cara, no meu caso, mas vamos lá. Uma coisa interessante dessa placa aí é porque ela é pequena, compacta, ela é muito compacta, é tipo a grossura de um palito de fósforo. Ela é muito fina mesmo. E nesse caso, desse tipo de placa, ela já vem com Wi-Fi e Bluetooth. Ela já vem com Wi-Fi e Bluetooth. Já pensou que você pode fazer? Um exemplo, você pode estar no seu quarto e acionar uma lâmpada que está não sei aonde, alguma coisa por Bluetooth e alguma coisa por Wi-Fi. Você pode estar na escola e receber e mandar um dado para sua placa. A sua placa pode estar em casa e ela vê que a janela está fechada, está aberta e pode mandar um dado para você. Você pode fazer alguma coisinha no programa no seu telefone que manda algo para a placa do Bluetooth. Tem muitas possibilidades. Muitas mesmo. Sem falar que você também pode usar para chegar assistindo a segurança da sua casa. Bota vários tipos de sensor, sensor de presença, sensor de obstáculo, barreira, sei lá, qualquer tipo de sensor, e dependendo se esses sensores forem ativados, ele pode mandar um aviso diretamente pro seu telefone. Aí você diz, é difícil de fazer? Não, cara. Na internet tem muito conteúdo falando sobre isso, tem muita documentação. Às vezes você vai querer fazer um negócio e já vai ter um arquivo pronto lá. Você vai precisar Ctrl C, Ctrl V e botar lá na placa. Já está lá o arquivo que você quer. Vai precisar fazer alguma alteração dependendo, ou se não nenhuma. E por aí vai. Essa é a primeira. S32, observações interessantes em Bluetooth e Wi-Fi. Segundo, Arduino Uno. É outra que eu tenho e também é um xodó meu. Inclusive aqui eu vou mostrar daqui a pouco utilizando ela. Eu comecei falando sobre Arduino, falei sobre uma placa que chamava ESP, agora Arduino. O que tem a ver essas duas placas? É porque a Arduino se generalizou como um tipo de placa, só que, quer dizer, a Arduino se generalizou como várias placas. Claro que tem uma placa específica que se chama Arduino, só que as placas nesse formato, nesse estilo que eu estou passando, geralmente elas são consolidadas como Arduino. Mas cada um tem seu nome, essa primeira chama S32, a outra se chama Arduino Uno e em relação às especificações delas, pode ver que na primeira eu botei Bluetooth, Wi-Fi e nessa daí eu botei padrão. Essa daí tem as configurações básicas, na verdade, ela não vem com Bluetooth nem Wi-Fi. Aí já entra naquilo que eu falei, né? Quando você vai utilizar um projeto, geralmente você escolhe qual tipo de placa que mais se adequa. Se você não precisa de Bluetooth nem Wi-Fi, geralmente você vai por uma placa que não tem isso, que seja mais barata no caso. Mas quando necessita de Wi-Fi Bluetooth, você geralmente pode optar por uma placa que já venha. Mas aí que tá, para você ver como essas placas elas são bem amplas. Embora a placa não tenha Wi-Fi Bluetooth, mas você pode comprar uma placa auxiliar, tipo uma placa de Bluetooth, uma placa de Wi-Fi e conectar essa placa, para que ela possa ter a funcionalidade de Wi-Fi Bluetooth. Ou seja, cara, se você quiser uma placa que só tem Wi-Fi, mesmo que não exista no mercado, você pode ter uma placa que só tem Wi-Fi. Se você quer uma placa que só tem Bluetooth, você pode ter uma placa que só tem Bluetooth, mesmo que não tenha no mercado para vender.
Vamos lá. Raspberry Pi. Aqui já sai um pouco da área de microcontroladores. Depois eu falo mais sobre o que é microcontroladores, mas vamos lá. Falar aqui diretamente o que é esse Raspberry. Raspberry é como se fosse um mini computador. E de fato ele é um mini computador. Ele roda um sistema operacional já dentro dele. Não é um Windows da vida, mas roda um sistema operacional dentro dele. Nesse caso eu acho que ele roda o Linux, se eu não estiver enganado. Eu não uso Raspberry, pretendo comprar um, até porque o preço dele é bem mais salgado em relação às outras placas. Mas algumas características dessa aí. Por ela ser um mini computador, ela já vem com mais saídas USB, conexão para cabo de rede, já deve ter Wi-Fi integrado, Bluetooth, tudo isso aí. É como se fosse um computador de fato. Você conecta ela, coloca um monitor e de fato vai rodar um sisteminha lá e vai aparecer tudo no monitor. O bom dela é porque ela é mais versátil, vamos dizer assim, na parte de comunicação diretamente com ela, porque você pode simplesmente conectar um teclado nela e fazer a programação nela mesma. Nessas duas que eu citei, não tem como fazer simplesmente eu conectar um teclado nela e programar ela por ela mesma. Eu tenho que programar ela por meio de um computador. Já deveria ter falado isso, mas tipo, por meio de um computador. Mas eu vou falar isso mais na frente. Orange Pi. Essas duas, Raspberry Pi e Orange Pi, são bem parecidas. Basicamente são apenas fabricantes diferentes, desenvolvedores diferentes, mas são bem semelhantes. Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, com diferenças acho que em termos de mais de, no caso de processamento, arquitetura em si. Vamos lá. Mas como isso é na prática? Eu falei tanto, mas como é na prática? É na prática. Será que eu vou precisar aprender programação em nível avançado? Será que eu vou precisar montar um ambiente de circuito? Não. Isso é bem simples. A primeira coisa que você precisa ter é a ideia. Você tem a ideia, depois que você tem a ideia, você já começa a se desenvolver com tudo isso aí. A segunda parte é você precisar. Eu botei aqui no computador, mas pode ser um telefone também, mas é aqui onde você vai conseguir passar a sua ideia para a placa, basicamente. Por meio de codificações. Codificações simples, pessoal. Muito simples. Ou seja, você tem a ideia, essa ideia você vai colocar no computador por meio de linhas de código. E por meio do computador você vai colocar essa ideia na placa por meio de cabo USB. Você vai enviar. Você conecta a placa. Tem outra forma de programar a placa sem ser pelo USB, mas a gente vai ver mais na frente. Mas no início a gente vai usar um cabo USB. Olha como é simples. Um cabo USB, uma placa bem pequenininha, barato, conecta nele e você consegue carregar a sua ideia para lá. Agora eu vou falar um dia que dá para utilizar o Arduino. Várias ideias que dá para utilizar. A primeira, química física. Você pode conectar sensores de pH, sensor de gás, um sensor que consiga medir o peso de materiais. Aí é um exemplo. Você pode fazer isso com o Arduino na área da química. Hobby. Você não precisa simplesmente aplicar isso para uma área. Vamos dizer que simplesmente você é uma pessoa que quer fazer alguma coisa para sua casa. Aí você pode fazer tipo um alimentador de animais, um trocador de água, não sei, aí você colocar essa ideia para frente. Elétrica, física, você pode medir a velocidade do motor, a vazão de um determinado líquido, alguma coisa relacionada ao fluxo daquele determinado material, líquido, não sei. Você pode fazer um leitor de sensor digital, você pode botar um leitor de digital e simplesmente colocar isso no seu quarto, em qualquer outro lugar. E você pode também medir a temperatura de alguma coisa, densidade. É você que vai digitar o que você vai querer fazer com essa placa. Em relação a sensor, tem muitos, atuadores também tem muitos. Quando eu digo atuadores, é pensar comigo. Tenta entender atuador não explicando o conceito de atuador, mas pelos exemplos. Sensor vai ficar ali captando algum valor mandando para a placa. Atuador, geralmente atuador.
Pensa num motor, pensa num laser, pensa num, deixa eu ver aqui, num display que vai mostrar algum dado para você. Entendeu a sacada? Geralmente os atuadores eles não estão captando o valor, mas é como se eles estivessem é, tirando algo da placa e trazendo para a realidade. Algo visível, não precisa ser visível, né? Mas tipo, algo, tô trazendo algo para a realidade. Vamos ficar assim nesse, depois eu falo mais sobre isso. Shields, esse que é o ponto interessante, porque tipo, geralmente a placa não vem com tudo, ela não vem com tudo que a gente necessita, mas tipo, tem várias outras placas separadas no mercado que você pode conectar a sua placa e poder fazer a programação. Exemplo, vamos dizer que você tem uma placa que não tenha Bluetooth. Você vai comprar uma placa bem baratinha Bluetooth e conecta na sua placa que você vai programar. No seu microcontrolador, no caso, chamado de microcontrolador agora, Arduino. Você conecta no seu Arduino, essa placa é bem baratinha. O sensor de luz, geralmente não vem na placa, mas você pode comprar por fora. Sensor de gás. Qual gás? Existem vários tipos de sensores para vários tipos de gás. Propano, butano, GLP e por aí vai. Sensor de pressão, temperatura, sensor de umidade, captador de áudio, sensor infravermelho, leitor de impressão digital, sensor ultrassônico, que é basicamente sensor de distância. Existem shields para sensores e também shields para atuadores, tipo um relé. Explico já o que é relé. Temos também o GPS, né? Temos o display, como falei. Deixa eu ver qual está faltando. Pronto, aqui o relé. Nesse caso aqui, o que seria o relé? Ela é basicamente, a sua placa, ela trabalha com níveis básicos de tensão. Então, quando você quer controlar algo que tem uma potência maior, geralmente você utiliza um circuitozinho intermediário para poder fazer isso. Por exemplo, vamos supor que você quer acionar a geladeira da sua casa à distância. Você não pode conectar diretamente o fio lá da geladeira passando pela sua placa, porque ela não tem capacidade. No caso, a placa que eu estou usando é o Arduino. Você não pode conectar, pegar um fio lá da tomada e passar pela placa, ela consegue fazer o controle, não. Você utiliza um circuitozinho auxiliar que vai fazer a conexão entre o Arduino e a geladeira em si, a parte da potência ali. Então esse relé é muito interessante, porque essa placa é muito diversificada. A maioria dos componentes que existem na nossa casa podem ser acionados só por ela. No meu caso aqui, que é a região é 220 volts, eu posso dar ela, tipo TV, geladeira, ar-condicionado, ventilador, qualquer coisa que eu queira ligar e desligar, eu posso usar essa placa. Ou seja, o nível de automação só com esse relé e com essa placa. Eu vou dar algumas coisas em relação ao preço. Se uma placa é 17, você consegue comprar um relé na internet por tipo R$10. A automação que você já consegue aí, com R$27. Consegue acionar qualquer coisa na sua casa. Qualquer coisa mesmo. E a lógica, quando eu digo lógica, é a ideia do acionamento é você quem faz. Por exemplo, vamos dizer que eu quero acionar meu ar-condicionado quando a temperatura for 30 graus. Vamos dizer que quebrou o ar-condicionado. Você pode muito bem fazer isso com o Arduino. Você conecta um sensor de temperatura nele e aciona o ar-condicionado por meio de um relé. E a placa, no caso, controla todo o sistema. Voltando pro preço. Quanto é um sensor de luz? Cara, sensor de temperatura, geralmente R$1, R$2. Ainda muito daquele que a gente tem. Vamos para o próximo aqui agora. Tá faltando algumas coisas aqui, vamos passar logo aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui. Mas como isso é na prática? Novamente, né? Temos aqui você programa, você pode usar via cabo USB. Aqui é um exemplo de não, na verdade é como você pode se comunicar, cara, como é que funciona essa comunicação? Sempre vai precisar utilizar fio e se eu estiver muito longe, não. Você pode se comunicar com o seu sensor, seu atuador via um cabo.
algum cabo de conexão, ou você pode simplesmente mandar por internet, por Bluetooth, por algo que não precise de cabo, radiofrequência, alguma coisa. Você pode fazer assim, não necessariamente você ficar é, retido a utilizar esse tipo de configuração, que é cabo. Não, não. Você pode usar também outro tipo. Ambiente de desenvolvimento, a BNDES. Que nesse caso é um ambiente onde você vai conseguir colocar sua ideia em prática. Como é que é esse ambiente? É um software que você baixa, eu vou ensinar como é que você baixa esse software de maneira bem simples, bem simples mesmo. Eu estava rodando esse software no computador que o processador dele era tipo um Celeron e 4 GB de RAM. De 2011 o computador para trás. O software rodava legal. Vamos ver o que dá para fazer com esse software. Vou mostrar aqui para vocês, né, como é que funciona esse software. Esse aqui, ó. Simplesmente é esse. Deixa eu entrar aqui nele. Opa, já está aberto já. Ah, mas abrir novamente. Olha como é um software simples. Depois que ele abre, aparece isso aqui. Ele é do Arduino, pá. Essa aqui é a nova versão, é uma versão mais nova, também mais bonita. Mas basicamente é isso. E olha como é que é simples. Vamos supor outro exemplo. Vamos dizer, ó. Basicamente, quando você for ter uma ideia, você vai digitar coisas aqui, ó. Você vai digitar coisas aqui. E isso que você está digitando vai ser enviado para a placa saber o que ela, qual é a ideia que você quer passar para ela. Tipo, vamos supor que você queira, voltando para o do ar-condicionado, quando for 30 graus. Então você tem que passar isso para ela, ó, quando for 30 graus, liga o ar-condicionado. Você vai ter que pegar o dado do sensor, ver se aquele dado é 30 graus, se por acaso for, você vai fazer alguma coisa. Essa é a lógica que eu estou dizendo, entendeu? Você vai passar tudo isso aqui. É simples de passar? É simples. Vamos ver isso mais à frente. Aqui é só um pouco da interface, eu vou explicar o que é cada um desses botões de interface, para que serve isso, para que serve isso, esse aqui, eu vou explicar tudo isso. Você programa aqui, só explicando rápido, envia. Depois que você programar aqui, vamos supor que você pegou um código na internet. Você cola esse código aqui, no lugar desse aqui, né, tira esse, cola o seu aqui, conecta a placa e vem aqui, ó, upload. Já era, enviou para a placa. Precisa fazer algumas configurações antes, mas é tipo configuração modelo de placa e qual USB a placa está conectada, mas isso é simples, geralmente já aparece aqui qual USB está conectada e a placa, geralmente você sabe qual é a sua placa. Você só precisa pesquisar qual é e já era, pessoal. É bem simples mesmo. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. E agora a gente vai entrar na parte de Tinkercad. Mesmo que você não tenha sensores, mesmo que você não tenha placa, você pode já começar a aprender isso. Quando eu estava no curso técnico, eu utilizava muito isso. Eu utilizei em TCC, eu utilizei em vários outros projetos. E na faculdade eu também estou utilizando isso. E provavelmente isso vai estar no meu TCC. Tinkercad. O que é o Tinkercad? Eu não fiz uma apresentação e nem tem como. Nem baixei ele aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que é o Tinkercad. Rápido. Vou entrar aqui na internet. Mostrar para vocês o que de fato é o Tinkercad. Mas já adiantando. É um simulador. Um simulador de circuitos. Vou botar aqui imagens que fica melhor. Ah, não é pago também. Só precisa que você cria uma conta lá, já tem um Gmail, essas coisas, e você consegue. Ó, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Como é interessante. Aqui é um desenho da placa. Mas eu tenho aqui a placa em si, ó. Que é a placa verdadeira mesmo, a placa, uma foto da placa. Lá no simulador, ó, simulando um circuitozinho da placa. Um dos exemplos aqui, ó, exemplozinho aqui utilizando os LEDs, botões, resistores. Se você não sabe o que é resistor, eu vou falar isso mais à frente, podem ficar tranquilos. Ah, e também tem como você
fazer impressões 3D nesse mesmo ambiente, Tinkercad. Eu vou explicar direitinho como é que você utiliza ele. Então, se você estiver pensando em fazer alguma coisa 3D, também tem como nele. E em relação a exemplos, lá tem muitos exemplos. Tem muitos exemplos. Vamos para cá agora. Então, o vídeo de hoje era mais ou menos tentando falar o que era isso de uma maneira bem resumida e direta para vocês. Pode ser que tenha ficado vago em alguns pontos, mas é porque eu estou separando para fazer mais um vídeo separado para isso, um vídeo separado para a ideia do Arduino, um vídeo separado sobre a interface, um vídeo separado sobre a placa, como é que funciona essa placa, a placa de fato, o tamanho dela, tudo certinho. E a gente vai ver preços, né? Que precisa querem comprar, vamos ver preço na internet aí e ver que isso não é bicho de sete cabeças. Dá pra fazer, é baratinho e por aí vai. Então galera, quem puder seguir, segue lá, ó. O Universo Pixelite no Instagram mesmo. Segue aí no YouTube que vai ter muito projeto mais assim, muito projeto mesmo e muitas coisas. É isso. O primeiro vídeo eu acho que foi ok. Valeu.